Olá, galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos que estão aí comigo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e eu chamo sua atenção para nessa nossa aula de hoje, para você de todo o Brasil, vamos recordar um pouquinho, vamos lembrar sobre improbidade administrativa. Nessa nossa aula de hoje sobre improbidade administrativa, é interessante ressaltar que a nossa grande FGV, ela tem sempre a função de exigir dos candidatos situações da atualidade. E direito administrativo, eu posso afirmar que improbidade administrativa é um ponto muito importante para a sua prova. Até porque estamos passando aí por situações dessa nossa democracia relativo a combate à corrupção. Para isso, temos a improbidade administrativa como um grande instrumento de tentativa e de punição para essas pessoas que praticam corrupção. Para isso, galera, vamos lá. Improbidade administrativa, para começar. O vocábulo improbidade consiste na ideia do ímprobo ou do improbo, ou seja, a ideia do corrupto, a ideia daquele que não cumpre um comando legal no sentido de corrupção. É o não honesto, é o desonesto, é aquele que não observa a legalidade no ambiente dos recursos públicos. A palavra improbidade também é utilizada em outros ramos do direito, seja ele nos ramos do direito público, em especial outros ramos do direito, e também no direito privado, como por exemplo enxergamos lá no ambiente da CLT, motivo de justa causa no ambiente do empregado com o empregador. Mas o nosso assunto não é direito do trabalho, o nosso assunto é direito administrativo. E improbidade administrativa é o quê? A improbidade administrativa, tecnicamente, é só uma expressão para qualquer banca examinadora. A improbidade administrativa é um ato ilícito civil. Já que a improbidade administrativa é um ato ilícito civil, esta improbidade administrativa ela não tem nenhum conteúdo penal. Ele não tem nenhum contexto dessa característica do direito penal. A improbidade administrativa, por ser um ilícito civil, ele tem, no máximo, uma correlação lá com o crime de responsabilidade. Lembrando que o objeto do crime de responsabilidade não se compara a crime comum. Na verdade, o crime de responsabilidade, que se assemelha bastante com a improbidade administrativa, é apenas uma falta grave administrativa realizada por agente político. Aqueles agentes políticos que possuem uma grande preocupação na sua atividade. Nós sabemos que os agentes políticos previstos na nossa Constituição Federal, eles possuem uma ampla competência diferenciada dos agentes administrativos, porque sua função é a atividade política. Por isso, a falta grave administrativa praticada por eles se dá através do contexto de um crime de responsabilidade. Para um objeto dos servidores, para os agentes administrativos, a ideia do combate à corrupção e da prevenção à corrupção é a gente saber que o servidor público, por exemplo, não pode praticar corrupção sob pena de improbidade, porque é um ato ilícito civil. Baseado no conceito de ato ilícito civil, a gente tem que recordar que no ambiente da administração pública, a improbidade aparece porque é ela, a administração pública, que está sofrendo lesão pela esta improbidade, por esse ato ilícito civil. Não pode esquecer que, por ser um ato ilícito civil, os administradores públicos eles possuem três responsabilidades. A responsabilidade civil, que é no escopo da improbidade administrativa, a responsabilidade penal no objeto dos delitos penais de modo geral, e a responsabilidade administrativa, que é aquela que vai surgir, que vai criar aqueles procedimentos administrativos disciplinares. Por isso que a improbidade administrativa está vinculada à responsabilidade civil do servidor e não se confunde com o escopo penal, porque o servidor, que é o objeto de proteção do erário em relação à improbidade, está lá vinculado através dos crimes comuns. Mas os agentes políticos podem cometer crimes de responsabilidade. É só nós recordarmos lá na época do impeachment do Collor, que ele foi processado e julgado lá pelo Senado Federal, no seu procedimento de impedimento, o famoso impeachment, justamente pelo cometimento de um crime de responsabilidade. O que eu estou te mostrando então? Que a improbidade ela tem, no máximo, uma correlação fática e de conduta com o crime de responsabilidade. Não tem nenhuma correlação com o objeto penal.
Isso é importante ainda no nosso conceito, você recordar, e a FGV pode perguntar, a sua organizadora pode perguntar, porque improbidade administrativa, ela não tem esse contexto de absolvição de influência nas outras responsabilidades. Por ser um ato ilícito civil, o servidor que não deve praticar nenhum ato contra a administração, se ele for absolvido no ambiente penal por negativa de autoria ou inexistência de fato ou inexistência de delito, de acordo com a Lei 8112, essa absolvição penal apenas influenciará lá no assunto administrativo, não influenciará lá no nosso assunto aqui de improbidade. Por essa segunda razão, a improbidade administrativa ela não tem nenhuma correlação com o escopo penal. Partindo dessa premissa, nós sabemos que a improbidade administrativa é o não honesto na nossa administração pública, e este não honesto na administração pública, ele deve observar os princípios administrativos. Quais seriam os princípios que nós todos já conhecemos? Todos aqueles do 37 caput da Constituição e também aqueles princípios administrativos da Lei 97/4 de 99, lá no nosso artigo 2º. Isso é importante visualizar que nesses dois regramentos jurídicos encontramos o princípio da moralidade. Para isso, quando enxergamos qual é o princípio mais importante vinculado à ideia da improbidade, o princípio nosso norteador, está sobre o efeito do princípio da moralidade administrativa. Então, de acordo, por exemplo, com a súmula 13 vinculante do Supremo, o nepotismo viola o princípio tanto da moralidade como da impessoalidade, proibido na administração pública. E o nepotismo por si só pode até causar uma improbidade administrativa. A gente vai visualizar em que hipóteses podemos enxergar uma improbidade. E se o nepotismo pode visualizar, de repente, alguma improbidade, o princípio da moralidade também foi violado. Então, em prova objetiva, fica a dica, não esquecendo que o princípio da moralidade é o princípio básico que protege a luta contra a corrupção na administração pública. Bom, quando pensamos ainda no objeto da improbidade administrativa, dentro do seu conceito do princípio básico norteador, todos vocês candidatos devem interpretar sempre pró-fazenda pública. A sua leitura do contexto é a favor da fazenda, para a proteção da fazenda. Merecemos fazer uma observação da seguinte maneira. Nós temos uma legislação, a Lei 12.846 de 2013. Essa nova legislação traz a chamada Lei Anticorrupção. A famosa Lei Anticorrupção, ela é voltada, ela tem como escopo a responsabilidade civil das pessoas jurídicas no combate à corrupção. Então, quando nós enxergamos uma corrupção, uma improbidade praticada por uma pessoa jurídica, ela pode também sofrer sanção através desta lei, a específica chamada Lei Anticorrupção. Então, fica a dica para todos, e guardando no nosso raciocínio, que a improbidade administrativa ela não se confunde com a responsabilidade civil da pessoa jurídica. Responsabilidade civil esta, oriunda de uma nova legislação em vigor a partir deste ano de 2014, perto de fevereiro, bem recente, trazendo então uma nova tentativa de uma nova legislação para garantir o princípio da moralidade administrativa. Nesse contexto, é importante ressaltar como nós podemos visualizar a ideia da improbidade. Porque o fato de existir corrupção, o fato de existir ilicitude, isso não configura a prática de ato administrativo. Para a configuração de um ato administrativo de improbidade, desse conceito ilegal, vamos enxergar quais são os atos de improbidade que nós encontramos no mundo jurídico. Baseado no 37, parágrafo 4 da Constituição e da Lei 8429 de 92, esta improbidade administrativa ela se dá de que maneira? Para se configurar o ato de improbidade aqui comigo, a gente tem que observar, primeiro, dois grandes requisitos. Os primeiros dois grandes requisitos são esses requisitos do nexo da oficialidade e mais os elementos subjetivos do dolo ou culpa. Então, a título de ato de improbidade, de configuração de ato de improbidade, podemos observar dois regramentos, dois requisitos objetivos. O requisito do nexo de oficialidade e o requisito do dolo ou da culpa, de acordo com os artigos que vamos ver agora. E aí, é fácil de guardar.
O conceito na ideia dos atos de improbidade, de acordo com a Lei 8429 de 92, no artigo 9º eu tenho todas as condutas que geram o chamado enriquecimento ilícito. No artigo 10 encontramos a ideia do prejuízo ao erário. E no artigo 11 encontramos o contexto da violação de princípios. Isso traz para nós quais ensinamentos? Primeiro, é óbvio que qualquer dessas condutas, desses atos tipificados no artigo 9º, 10 e 11 da própria lei de improbidade, faz com que a gente enxergue que é necessário ter um nexo oficial, ou seja, quem praticou o ato praticou oficialmente em detrimento da administração, seja ela pelo administrador ou se for por um particular. Não podemos esquecer que esses atos de improbidade podem ser praticados por agentes públicos ou por particulares. Nesse conceito dos atos de improbidade, quem é que não pode praticar, mas pode, de repente, ser tipificado? Os agentes públicos ou particulares, ou seja, pessoa física, ou seja, servidor público. Para isso, este servidor público ou particular, ele vai poder cometer o ato de improbidade, desde que configurado o enriquecimento ilícito, um prejuízo ao erário ou uma violação de princípios. Quais são os requisitos objetivos? Nexo de oficialidade, dolo ou culpa. Vamos entender. Para acontecer o enriquecimento ilícito, é óbvio que tem que ter dolo. Ninguém fica rico sem querer, por observância do dever de cuidado. Ninguém fica rico por uma observância de uma culpa, através de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia. Por isso, é necessário no enriquecimento ilícito o dolo. No prejuízo erário, é óbvio também que o dolo está presente. Erário são os cofres públicos, então o dolo está presente no contexto do prejuízo e também admite-se a culpa. Olha o meu OBS aqui para vocês. No contexto do prejuízo erário, a gente enxerga como elemento requisito subjetivo imprescindível dolo ou culpa. Então memorizem, para a configuração de ato de improbidade, seja ele enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou violação de princípios, enxergamos a ideia de dois requisitos objetivos, dolo ou culpa. O conceito de dolo aqui é o conceito penal, pode ser atribuído, não tem problema, que é fácil para você guardar. E o conceito da culpa é esse conceito da culpa lato sensu, na observância do dever de cuidado, de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. Para isto, a gente observa que esses atos de improbidade, eles também possuem mais uma ideia interessante. Os servidores públicos ou agentes públicos podem até cometer os três atos. Pelo princípio da subsunção, pelo princípio da razoabilidade, a gente observa que no procedimento que vamos visualizar agora, da persecução da ação, esses atos podem ficar, todos eles, configurados numa única conduta, e sim haverá a punição desejada. Para isso, não esqueço, todos os atos de improbidade aqui, eles são tipificados de acordo com a lei. Não existe nenhum princípio administrativo que não seja ele configurado na violação de princípios. Ou seja, qualquer atitude pública que causa lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito pode causar violação de princípios. Então, de acordo com a jurisprudência de STJ, violação de princípios é um tipo subsidiário. Então, acrescente aí em casa que quando enxergamos a violação de princípios, enxergamos o contexto de um tipo subsidiário. Traduzindo, se não puder ser tipificado no 9º, se não puder ser tipificado no 10, provavelmente será tipificado no artigo 11. Isso é para você enxergar de que violação de princípios, assunto clássico do direito público, para nós, a título de improbidade administrativa. Bom, feito esse apanhado da ideia, do contexto do que é um ato de improbidade, só você lembrar também que lá na Constituição nós temos o comando constitucional que garanta para nós, que determina para nós quais são as sanções desejadas nesse contexto. As sanções desejadas nesse contexto são que sanções? São sanções da Constituição. Suspensão de direitos políticos, perda da função, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens. Estas sanções constitucionais, elas vão ser transmitidas na Lei 8429 com mais clareza, com mais regulamento, com a ideia melhor de punição que nós vamos ver a partir de agora do trâmite do procedimento do processo judicial contra a improbidade.
Então, em prova objetiva, a ideia principal de todos vocês é que o examinador da FGV vai poder indagar sobre o assunto improbidade sempre suas condutas, sempre uma coisa errada praticada por um servidor, sempre uma coisa errada praticada, de repente, por um particular. E isto faz com que você observe um enriquecimento ilícito, um prejuízo erário ou uma violação de princípios. Lembra você que é possível também a tipificação nas condutas diversas. Desviar dinheiro público, no mínimo, causa um prejuízo erário. Desviar dinheiro público para o seu enriquecimento ilícito, já automaticamente traz aí o enriquecimento ilícito. É isto, improbidade administrativa tem que ser perseguida através da ação judicial. Vamos enxergar o esqueminha, então, dessa nossa ação judicial. Essa nossa persecução judicial vai começar através de uma petição inicial. A improbidade administrativa não pode ser praticada por agente público nem por particular, mas ela pode ser perseguida através de uma petição inicial. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é que não há foro de função. Não há foro de função para a ação de improbidade. Por que não há foro de função para a ação de improbidade? Porque lá o artigo 84 do Código de Processo Penal, que tratava do assunto, foi declarado incondicional, trazendo assim à baila o contexto da Lei 8429, que nos mostra que não há foro de função para ninguém no conceito da persecução penal por ato de improbidade. Por isso, então, a petição inicial, promovida pelo Ministério Público ou por uma pessoa jurídica interessada, será promovida na primeira instância da justiça competente. Para isso, não esqueça, quando enxergamos a ideia da improbidade administrativa, não estamos falando de ambiente penal, não estamos falando de crime de responsabilidade, e sim de ações civis, cujo conteúdo é um ato ilícito civil, que será promovido na primeira instância, regra geral até agora, promovido pelo MP ou pessoa jurídica interessada. Sabemos que a doutrina vem criticando o contexto, sabemos também que a jurisprudência tenta dar foro de função para ações correlatas com crime de responsabilidade. Isto é um assunto jurisprudencial não unânime, não vai ser objeto da sua prova. Partindo desse pressuposto, vamos enxergar o trâmite desse procedimento. O primeiro passo é inicial, ela é protocolada, distribuída na justiça competente da primeira instância. Nesse momento, o famoso acusado será notificado. Então haverá a ideia da notificação prévia do acusado. O réu será notificado para apresentar manifestação. Então, antes da citação, a gente enxerga a manifestação. Enxergamos uma notificação prévia. Então, na lei de improbidade, antes da citação, nós temos notificação e manifestação. É importante ressaltar que após a manifestação no prazo estipulado na Lei 8429 da notificação, este réu, ou seja, esse acusado, vai apresentar sua defesa e o juiz receberá a petição inicial ou apenas determinará o seu arquivamento por falta dos requisitos principais para esta ação perseguir. Para isto, nós temos uma decisão interlocutória nova, chamada recebimento da petição inicial da ação de improbidade. Esse recebimento da petição inicial da ação de improbidade vai ser uma decisão interlocutória, porque você vai acrescentar no seu caderno a seguinte OBS. Admite-se agravo do recebimento da petição inicial. Do recebimento da petição inicial, mandando inclusive após citar o réu, cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque isso aqui é uma decisão interlocutória que põe fim ao trâmite anterior ou que neste momento recebe a inicial para dar início à tríade do processo civil, ou seja, onde aparecerá a citação. Olha que interessante. Na lei de improbidade, o procedimento não é ordinário, o procedimento é especial, é de uma lei especial. E se é de uma lei especial, eu tenho um trâmite especial para ser perseguido. Então, vamos pensar então que, de repente, após manifestação, o juiz recebe a inicial e manda citar. Se manda citar, o réu será citado para apresentar contestação. E o réu vai apresentar a contestação, tecnicamente no prazo de 15 dias, haverá instrução probatória e ao final teremos sentença. Então, após o procedimento da citação, ocorre um rito ordinário tradicional.
Não podemos esquecer que a sentença fixará as penas, sanções de improbidade ou determinará o arquivamento do processo. O OBS que eu queria enfatizar é que na sentença, dois princípios são observados: razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade no que se refere à tipificação da improbidade. Não há que se pensar e nem se falar numa sentença que condena sem o devido processo legal, sem a ampla defesa. Partindo dessa premissa, a sentença viola, a sentença observa a razoabilidade da conduta e observa a proporcionalidade das sanções. Observando a proporcionalidade das sanções para garantir tecnicamente a devida punição. Quais são as punições que serão fixadas na sentença? Lá, de acordo com o artigo 12 da Lei 8429 de 92, as sanções são perda da função, suspensão dos direitos políticos de forma proporcional a cada conduta, haverá multa civil que é uma multa pela ilegalidade praticada, ressarcimento ao erário nas condutas que geraram prejuízo ao erário, por exemplo, e também proibição de ser contratada ou de contratar, ou de receber benefícios, benesses, incentivos fiscais de qualquer natureza. Traduzindo, de acordo com o artigo 12 da Lei 8429, nós temos 5 grandes sanções civis que vão pegar lá o corrupto, lá no seu objeto civil. Ele vai poder sofrer suspensão dos direitos políticos, por exemplo, aqui comigo, ó, do enriquecimento ilícito de 8 a 10 anos, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos. Nesse conceito, a ideia dos atos de improbidade sempre de forma proporcional. A punição, por exemplo, suspensão dos direitos políticos. Baseado na nossa jurisprudência de STJ, eu posso afirmar que não encontramos nenhum julgado com caráter provido, um julgado de provimento de ação de improbidade movida, por exemplo, por pessoa jurídica interessada. Encontramos muitos julgados do STJ a título de recurso contra prefeitos, contra servidores, e lá na sentença haverá sempre a preservação, como diz o STJ, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Razoabilidade na definição do ato, na aplicação da sanção, e proporcionalidade na adequação da devida sanção de acordo com a conduta razoável. Partindo dessa ideia, já que observamos razoabilidade e proporcionalidade estão literalmente vinculados na sentença, é óbvio que também, dentro desse procedimento judicial, é possível termos uma cautelar, aqui a ser perseguida no procedimento judicial, ou de acordo com a lei de improbidade, pode existir uma cautelar inominada, em separada. Uma cautelar para quê? OBS, medida cautelar. Admite-se medida cautelar de busca e apreensão de bens, de acordo com a Lei 8429, justamente essa medida cautelar ela pode estar fora do procedimento judicial, de forma prévia ou não, ou está em conjunto na própria ação judicial. Importante também ficar claro que toda essa persecução, toda essa persecução judicial é uma persecução que tem prazo. Como funciona a prescrição no conceito da ideia da improbidade? A persecução, a prescrição nesse ambiente está basicamente lá no finalzinho da lei de improbidade. O que nós encontramos lá no finalzinho da lei de improbidade? Nós encontramos a ideia primordial, o prazo de 5 anos, que começa a contar para o agente público quando ele deixa o cargo, quando deixa o emprego, quando ele deixa a função. Olha que interessante que a prescrição da ação é diferenciada da prescrição no objeto penal. É diferenciada porque começa a correr quando ele sai do cargo, emprego ou função. A jurisprudência e a doutrina, por exemplo, de José dos Santos Carvalho Filho, também nos garante prescrição para quando for ser particular. No objeto, quando for um particular, o prazo que vem sido adotado seria de 10 anos, garantindo assim uma segurança jurídica para que no futuro, posterior, não haja ações de improbidade para aquelas situações, para aquela ação que não pode ser mais movida porque está sobre o manto da prescrição. Chamo sua atenção e nós temos um OBS a realizar ainda sobre esse assunto da prescrição.
Quando falamos de improbidade administrativa, de corrupção praticada por agentes públicos ou particulares em detrimento da administração pública, a gente observa que temos a possibilidade de órgãos de terceiro setor serem lesados por improbidade. Então não esqueçam que além da administração pública ser, obviamente, a lesada pelo corrupto, admite também a presença dos chamados órgãos de terceiro setor. Partindo dessa premissa, no objeto desses órgãos de terceiro setor, quem são esses órgãos de terceiro setor que podem sofrer improbidade? As organizações sociais, as organizações de sociedade civil de interesse público, as OS, ou seja, as OCIPs, as entidades de apoio, que são outras associações e fundações, e o próprio Sistema S. Se o próprio Sistema S sofrer lesão por atitude de um corrupto, este corrupto pode ser processado por ato de improbidade. Partindo dessa ideia, partindo desta premissa, nós temos um outro OBS a realizar, que é o OBS do ressarcimento ao erário. Nós acabamos de falar, eu acabei de contar a historinha, de que no objeto da improbidade admite-se uma das punições é o ressarcimento. Se uma das punições é o ressarcimento, como é que fica então uma ação civil pública cujo objetivo seja o ressarcimento por um ato de improbidade? É simples. Na ação civil pública admite-se uma causa de pedir sobre improbidade administrativa. Lembrando que o pedido, o objeto da ação civil pública não é a penalização, as sanções de improbidade. E sim eu quero aquela obrigação de fazer ou não fazer, que uma ação civil pública tem essa função. É importante ficar claro que no objeto de uma ação civil pública não é a punição para a improbidade. E sim, temos ali a possibilidade de um ressarcimento ao erário, perdas e danos, em razão de uma improbidade. Então, o OBS que eu digo para vocês, que a ação civil pública que visa ressarcimento por motivo de improbidade, não se confunde com esta nossa ação de improbidade. Também é importante ficar claro que nesta ação civil pública, o prazo prescricional adota-se o prazo de 5 anos, de acordo com a jurisprudência de STJ, em razão da ação civil pública na proteção do erário. Chamo sua atenção que, quando ocorrer a ação de civil pública apenas para fins de ressarcimento, este prazo de 5 anos cai por terra. Então, a ação civil pública que visa apenas ressarcimento, até por ato de improbidade ou por outros motivos, adota-se o regramento 37, parágrafo 5º da Constituição, ou seja, não tem prazo. No mesmo raciocínio, no nosso OBS 3, admite-se ação popular cujo objeto seja uma prática de improbidade. E o pedido na ação popular pode ser uma perdas e danos. A ação popular, regra geral, prescreve também em 5 para a maioria da jurisprudência. Agora, se a ação popular visa esse ressarcimento para fins de improbidade, aí enxergamos o contexto, enxergamos a ideia de que tecnicamente ela não vai prescrever. Fica a dica, ação civil pública e ação popular, cujo objeto seja um ato de improbidade, uma prática de improbidade, e o pedido seja apenas ressarcimento, e podemos optar pelo prazo da imprescritibilidade, lá da regra do 37, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Bom, partindo dessa premissa, como está a jurisprudência de STJ unânime consolidada sobre improbidade administrativa? Bom, conforme eu acabei de relembrar e de contar, a jurisprudência é unânime e consolidada do STJ no dever de aplicar o princípio da razoabilidade e no princípio da proporcionalidade na sanção lá na sentença de improbidade. O que está também consagrado no STJ é de que o ato de improbidade ele não se confunde com nenhuma atividade ou delito penal. Dando continuidade ao nosso contexto, também você não pode esquecer de que o MP ele pode ser autor ou ele vai ser apenas participante deste processo judicial. Na persecução judicial, o autor, pessoa jurídica interessada, é aquela administração pública lesada. É aquela administração pública que sofreu lesão pelo corrupto. Então, admite-se nesse nosso OBS 4 que a pessoa jurídica interessada,
autora da ação de improbidade é aquela administração pública ou aquele terceiro setor lesado pela conduta do corrupto. Partindo dessa ideia, o objeto da improbidade, ele tem uma OBS 5. Qual que seria que podemos esquecer? De acordo com o STF até a atualidade, agente político que comete crime de responsabilidade e pratica ato de improbidade, ele não vai ser punido na ação de improbidade pela pena perda da função. Nós sabemos que o crime de responsabilidade é aquele crime, é aquela atitude administrativa tão grave do agente político que deram o nome de crime de responsabilidade. A sanção do crime de responsabilidade, dentre outras, é a perda da função. Então o Supremo garantiu essa ideia, observou essa premissa de que para punir o agente político para a perda da função, para garantir a punição dele pela perda da função, ele não vai esperar a ação de improbidade para sofrer a punição. Se ele cometeu o crime de responsabilidade, essa pena, perda da função, será processada lá na ação do crime de responsabilidade. Chamo sua atenção que crime de responsabilidade pode ser processado dependendo do autor, dependendo do agente político, ou no judiciário, ou na área administrativa. O presidente da República é processado no Supremo, ministro de Estado é processado no judiciário. Então, ou seja, é uma atividade administrativa tão grave que foi chamada de crime. Mas não se confunde com os crimes comuns. Por isso, nosso OBS 5 é para quê? Agente político que comete ato de improbidade e crime de responsabilidade não será punido pela sanção perda da função na ação de improbidade. E sim, será punido lá na ação que tem como objetivo puni-lo pelo crime de responsabilidade. Feito isso, nosso resumo final, para você nunca esquecer, é a ideia de que toda improbidade administrativa é um ilícito civil. Está vinculado às três grandes responsabilidades do servidor: responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal. Então, dessas três responsabilidades, uma é a civil, é esta por ato de improbidade. Fica a dica para você, que eu acho importante vocês acompanharem a legislação 8429, os artigos mais importantes, artigo 1º, 2º, 3º, 9º, 10, 11 e 12. Esses são os artigos bem legais, mais importantes, bem típicos da sua prova. Para isso, muito obrigado pela atenção de todos. Vejo vocês em todas as próximas turmas. Obrigado pela atenção e não esqueça, www.leandroveloso.com.br fica com você 24 horas na internet. Direto do Curso Esfera Rio de Janeiro, obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.